Olá pessoal, tudo bem? A gente costuma trabalhar muito com o Imaginet, que é uma baseline muito forte, mas ele é um dataset muito grande. Você baixa ele do site oficial do Imaginet e mais de 150 gigas, 1000 classes, mais de 1 milhão de imagens, e ele vem dividido nessas pastas, treino, teste e validação. O treino eles costumam ter a label no nome da pasta, isso aqui é um ID, o WordNetD, que é outro dataset de palavras, e dentro vem as imagens. Por exemplo, aqui é um tipo de peixe, então nessa pasta só tem esse tipo de peixe. E a validação vem nesse pasta de validação que não vem com a resposta também, mas tem um arquivo de mapeamento aqui que te leva a resposta também, só não tem no nome dos arquivos. Mas ele é muito grande, então a gente costuma trabalhar com um subset do Imaginet, para ficar menos custoso computacionalmente, que para rodar o Imaginet completo daria uns 200 GB de RAM, isso é muita coisa. Então tem muitos famosos por aí, por exemplo, o Imaginet 100 ou o Imaginet 30. Então eu criei esse script para gente, para isolar um subset que a gente queira do Imaginet, para ficar menos custoso computacionalmente. Então como é que ele funciona? Primeiro a gente vai colocar nessa pasta aux_files um, um arquivo que vai ter as classes que você quer referenciadas pelo WordNetD deles. Então aqui é o Imaginet 30 que eu retirei de um artigo de 2019 e tem aqui cada linha tem uma classe que é o WordNetD e você coloca ele no TXT dentro dessa pasta. Se você está utilizando outra coisa sem ser o WordNetD para referenciar as classes, o WordNetD é o mais comum, né? Mas se você tiver com outra coisa, por exemplo, o inteiro de 1 a 1000, que também é usado, você pode usar esse arquivo CSV de mapeamento que eu coloquei aqui no aux_files também. Você pode associar o inteiro ao WordNetD ou a label humana, WordNetD, para você fazer essa conversão para o script. Então, depois disso, é só rodar o script main aqui do, do repositório. Então, Python main.py. Você coloca a flag subset name, que vai ser o nome do seu arquivo txt aqui no aux_file sem o .txt, então imaginet 30, e uma outra flag datadir, que vai ser a pasta, o caminho da pasta data, que vai ter aquela treino, teste e validação. No meu caso é esse caminho aqui. Esse caminho. E é só dar Enter para rodar o script. E ele vai separar para você, vai filtrar todas as imagens daquelas classes que você deixou no arquivo txt e vai gerar um único arquivo de saída que se chama Imaginet 30 NPZ e um arquivo de metadata também para você se referenciar. Aqui a gente pode ver o consumo de RAM. Antes estava 3 e pouquinho de RAM e esse script é um pouco custoso porque ele está rodando as imagens do Imaginet, mas não chega nem perto do uso de RAM para trabalhar com todas as imagens. Então, para rodar aqui os 100% do Imaginet 30, imagino que deva custar aí uns 5 GB de RAM aproximadamente. E primeiro ele já gera para a gente aqui na output files, um arquivo de metadata. Esse arquivo de metadata vai ter a metadata igual daquele arquivo de mapeamento que eu mostrei antes, só que apenas para os arquivos que você selecionou no seu subset. Então aqui vai ter um subset label, que vai ser um de 0 a 30. Não 0 a 29, perdão. Não vai ser o mesmo do Imaginet original, porque você só está selecionando um subset que provavelmente não estava em ordem lá. E também começa do zero. Vai ter utilitários aqui, como o número de imagens por classe, a label humana e a descrição, tudo que tinha no outro metadata. E quando terminar de rodar o, o script, ele vai gerar para você um NPZ, que vai conter
6 keys, vai ter Xtrain, que vai ser as imagens em inteiros de 8 bits, de 0 a 255 RGB, 3 canais. Isso é o formato que eu achei que vai poupar mais a memória, para não ocupar muito. Vai ter a label, que vai ser de 0 a 29. Vai ser uma label nova, não vai ser do dataset original, mas você vai rodar no seu problema de classificação, então não vai fazer diferença. Vai ter um label para você achar a imagem original, caso você queira. Vai ter o ID inteiro único do Imaginet, que vai ser um inteiro de 1 a 1 milhão e pouco. Vai ter uma coluna para isso também. E vai ter isso para treino e validação, pois são 6 keys. Então vai ter Xtrain, Ytrain, Train Label, não é Train D, se eu não me engano. E vai ter Xval, Yval e Val Label, tudo num NPZ que você pode chamar e trabalhar mais facilmente. Então aqui está terminando de processar os dados, então vamos esperar. No arquivo de metadata gerado do novo subset também vai ter o ID original da classe do Imaginet de 1 a 1000. E todas essas instruções que eu estou falando estão no readme do repositório, vocês não se perderem e seguirem o passo a passo. Além disso, as imagens foram processadas para ficar com dimensão constante, 224 por 224 pixels. E para fazer isso, o que foi feito foi um redimensionamento mantendo o aspect ratio a partir da menor dimensão da imagem para 256 pixels. E depois foi feito um crop central de 224 por 224. Então pensa que a imagem era 1000 por 2000, então a gente pega o 1000, joga para 256, o 2000 vai para o número correspondente para manter o aspect ratio, e depois dessa imagem 256 por 512 que vai ser gerada, a gente vai pegar um crop central de 224 por 224. Então aqui terminou de processar tanto as imagens de treino como as de validação. Ele foi salvo também nesse output files como o NPZ. E para o Imaginet 30, que são 1000 classes no Imaginet original, né? Então 30 classes vai ter um consumo de armazenamento proporcional a isso. Vamos ver quanto de espaço está gastando o nosso NPZ gerado. Então o Imaginet 30 NPZ está dando 5.7 GB. Se fosse pegar o Imaginet 100, daria um pouco mais que 3 vezes isso. E você também pode ir nessa pasta utils que eu deixei um arquivo de validação, assim, se você quiser só dar uma conferida mais ou menos como é que fica, se está tudo certo. Então, primeiro vamos ver quanto de RAM está gastando para carregar o meu arquivo NPZ. Então, enquanto está gastando 4 GB de RAM para rodar o sistema e tudo mais. E eu vou dar aqui o meu load do NPZ, né? É bem simples, é só colocar Xtrain, Ytrain, se quiser os IDs, o train ID, e se referenciar as keys que eu coloquei no NPZ, e para validação a mesma coisa. Então eu vou dar o play aqui, e notem no consumo de RAM, não vai ser o mesmo do Imaginet todo, vai ser só para o Imaginet 30. Então aqui demorar, sei lá, uns 5 segundos. Pronto, 8 segundos. A RAM aqui foi para 9.75, então estava em 4.75 com 5 GB de RAM aí para carregar a Imaginet 30. E agora eu vou rodar o resto do script
E esse aqui você pode dar uma olhada por cima para ver se está tudo certo. Ele coloca no primeiro plot 3 imagens com as suas labels humanas. Então aqui tem um parking meter, que provavelmente não dá para ver, mas está em algum lugar na imagem. Tem um banjo, um hourglass. E aqui na validação é a segunda de cima. Então em cima é o treino, embaixo é a validação. Então aqui tem piano, banjo e o Barney. E significa que tá tudo certo. Então tá aqui no meu Outfiles, o meu NPZ com as keys que eu quero, o arquivo de metadatas, se você quiser usar para alguma coisa, e é só um arquivo de 5 GB, não é os 200 GB do Imaginet completo. Espero que ajude a gente. Eu já vou separar também o Imaginet 30 e o 100, que são os que a gente usa, que tem referências fortes por aí. Todos os dois eu retirei de artigos recentes. E vou deixar disponível para vocês para usar, mas se vocês quiserem gerar outro subset que não sejam esses, você vê em algum artigo, esse script eu acho que vai ajudar bastante. É isso, obrigado.